Poder Judiciário, segunda parte. No nosso encontro, a gente vai falar algumas questões acerca de ideologias, de formas de pensar o Poder Judiciário, que tem tudo a ver com a forma como a gente pensa o direito. Quando a gente diz que o Poder Judiciário está lá, é cláusula pétrea, né? Não sou eu que estou falando, é o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que a independência dos poderes é uma cláusula pétrea. Então, quando a gente quer limitar a atuação do Poder Judiciário, que é o nosso foco de hoje, a gente está violando uma garantia, uma luta que antecede a nossa existência. Essa luta está desde o momento que se idealizou o projeto de república no Brasil. Um projeto de república completamente diferente das repúblicas que foram construídas e lutadas. É uma república de elite, indiscutivelmente é uma república branca e de elite. Mas é a república que temos e nós fomos evoluindo. E nesse caminhar, eu sou muito de pensar que a gente não precisa ficar amarrado com a nossa história no sentido dela nos limitar. A história pode nos ensinar para que a gente possa mudar. Então, uma frase que eu ouço desde quando eu entrei na faculdade, em 92, que o juiz é um escravo da lei. Que o Poder Judiciário só age quando provocado, porque ele é um escravo da lei. E eu repeti isso várias vezes durante a faculdade. Mas tinha algo que me incomodava. Porque o artigo 2º da Constituição diz que o Judiciário é independente. E como pode ter independência e escravidão no mesmo poder? O escravo não é independente. E o independente não é escravo. Então, qual é o papel do Poder Judiciário? Escravo da lei? Aplicador da lei? Ou intérprete? E aí a gente cai agora numa discussão que às vezes, eu confesso para vocês que me cansa, me dá um desgaste, às vezes eu até me divirto. Depende muito do meu estado de espírito no dia. Quando a gente fala na ditadura do judiciário, eu falo, que ditadura? Que ditadura? Decidir em casos concretos? Decisão inter partes? Ou decisões erga omnes quando se trata de violação à Constituição? E se no Estado democrático de direito se colocou na Constituição que se cumpre as leis, inclusive o Executivo, se não cumprir as leis, ele incide em crime de responsabilidade? Isso foi posto pelo Constituinte. E não só pelo Constituinte de 87 e 88. Esse é o nosso movimento constitucional. Mas desde o Império até a Constituição de 1824, Constituição de 1891, e aí da era Vargas, né, 34, 37, é claro que diminuiu o Poder Judiciário, mas se pensava o judiciário até a Constituição de 46, aí vem os atos institucionais, Constituição de 67 e 69, se pensava o judiciário dentro daquela dinâmica como um mero aplicador de lei. Então a lei está lá escrita, a lei está posta e o judiciário vai lá e aplica. Ele não pensa. Tanto é que a gente ouve até hoje, dentro das salas de aula, vocês ouviram isso, eu ouvi. Né? Eu ouvi isso há muito tempo atrás. Eu saí da faculdade em dezembro de 96, eu colei grau em janeiro de 97. Então, assim, eu ouço isso há muito tempo e continuo ouvindo dos meus pares, que somos operadores do direito. É algo que me causa um mal-estar profundo, porque eu não sou uma operadora, eu sou uma intelectual. Eu penso, logo existo. Eu tenho que ter possibilidade de discussões. E aí eu trouxe para vocês alguns livros e alguns títulos e alguns índices só para provocar a nossa discussão. Lá, Montesquieu, quando ele coloca do espírito das leis, ele fala sobre a necessidade do poder político racionalizado, de um poder político em que se pense as atribuições de cada um, mas ele pensou um judiciário menor. Ele pensou que o judiciário seria um judiciário que agiria somente como quando provocado. Mas isso tem uma história.
Tem uma história de julgamentos absurdos, de julgamentos desumanos que aconteciam. Então, naquele momento da Revolução Burguesa, tanto primeiramente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e depois a Revolução Francesa, era se diminuir o poder do judiciário, porque o executivo, quando assumia a função judiciária, era uma função de carrasco. Então a gente precisa entender historicamente por que lá no espírito das leis a gente encontra um judiciário menor. Mas aí, para quem gosta de ler, né, os clássicos do direito, a gente encontra aqui algumas sugestões literárias aí para vocês. Primeiro, do Carnelucci, do Francesco Carnelucci, eu mostro para vocês como nasce o direito. O Carnelucci, ele vai trazendo aqui, faz uma narrativa muito simples, mostrando que o direito tem muito a ver com relações contratuais e com dinheiro, com propriedade. Então, falar que o direito é burguês, e alguém diz isso com o peito estufado, o direito é muito burguês, como se tivesse descoberto novamente a América, é uma grande tolice, porque realmente as revoluções são burguesas. O direito que nós conhecemos hoje é um direito burguês. E aí o Carnelucci, ele mesmo apresenta a morte do direito. E na morte do direito, ele traz lá a crise do Estado. Quando o Estado entra em crise, quando o Estado perde a sua natureza, o que ele é? Ele é prestador de serviço, ele é liberal, ele é social. Quando o Estado não sabe quem ele é, o direito morre. Porque não vai ter a aplicação das regras, não vai ter a aplicação das leis. Então, é uma leitura muito gostosa e que eu recomendo que vocês façam. Vocês com certeza ouviram falar nas suas aulas aí de TGP, de processo civil e processo penal, sobre o Francesco Ferrara. E ele escreve aqui como aplicar e interpretar as leis. Como aplicar e interpretar as leis. E aí, nessa possibilidade de interpretação, ele diz assim: a interpretação deve ser objetiva, equilibrada, sem paixão, arrojada por vezes, mas não revolucionária, aguda, mas sempre respeitadora da lei. Percebam que é essa percepção, é essa concepção de direito que a gente tem no nosso subconsciente. A gente quer um judiciário pequeno. Na nossa demanda pessoal, quando nós somos autores e quando nós queremos o direito, a gente quer um judiciário absolutamente corajoso, inovador. Mas quando se trata da outra parte, nós queremos um frio judiciário escravo da lei. Aí eu não consigo compreender. A gente quer um judiciário escravo ou a gente quer um judiciário independente? A gente quer um escravo que não pensa, que está amarrado pelos grilhões, que sofre, que apanha da lei, ou a gente quer um judiciário independente que pensa? E aí, para fechar sugestões aí processuais, o Piero Calamandrei, ele fala sobre a crise da justiça. E quando ele traz a crise da justiça, são clássicos que já vocês ouviram falar e que devem ter lido, ou seus professores já indicaram esses livros para vocês. Ele fala sobre a crise da justiça, sobre a ambiguidade do direito contemporâneo e a crise mundial. Porque o mundo mudou. Então, assim, o mundo mudou muito rapidamente. Final do século XIX, século XX, foi assim de transformações gigantescas. O mundo se industrializou, as relações pessoais mudaram, as relações empresariais mudaram, a relação do dinheiro mudou, as demandas e cobranças do Estado também mudaram. O Estado não se conseguiu colocar nesse papel. Então, é um livro delicioso que eu recomendo para vocês, A Crise da Justiça. Daqui a pouquinho, Poder Judiciário, parte 3.